Oi pessoal, só um aviso bem rápido. Criei um canal de histórias engraçadas. Link na descrição. Oi, eu vou contar aqui pra vocês do dia em que eu fiquei preso dentro do tobogã no parque aquático. A Lívia, a minha melhor amiga na escola, tinha uma mãe que fazia passeios e excursões. Eram viagens pra praia, pra outras cidades, pontos turísticos. Aí, um dia, a Lívia chegou pra mim e pra minha amiga Giovana Furacão, dizendo que a mãe dela ia fazer um super passeio. E era pra um parque aquático. E ela tinha deixado a Lívia levar 2 amigos. E ela tava chamando a gente. É claro que eu e a Giovana aceitamos, né? Afinal, pra gente ia ser tudo de graça. E como nós somos pobres, a gente adora uma coisa grátis. E aí a mãe da Lívia ligou pras nossas mães, as nossas mães deixaram, e aí tava tudo certo pra ser um dos melhores passeios da minha vida. Mal sabia eu o que estava pra acontecer. Chegou o dia do passeio, a viagem tinha dado tudo certo. Quando eu pisei pra dentro do parque aquático, eu tive que parar e olhar em volta. Gente, tinham muitas piscinas, um monte de tobogã, e o dia tava lindo, um sol de rachar, tinha tudo pra ser perfeito. Eu, Giovana Furacão e Lívia começamos a ir em todos os brinquedos aquáticos do parque e em todas as piscinas. Até que chegou o momento em que faltava só um tobogã. E esse era o maior do parque aquático. Não sei quantos metros de altura. Tinha que subir uma escada enorme só pra poder brincar nesse brinquedo, de tão alto que ele era. A Giovana Furacão era corajosa. Aí ela falou assim pra gente: bora, gente, bora! Só falta esse aqui, deve ser o melhor do parque. Aí a Lívia falou na hora que tinha medo e que não ia de jeito nenhum. Encostou no meu ombro e falou assim pra Giovana: mas o homem vai, ele disse que não tem medo de nada. Na hora, minha vontade era de sair correndo, porque eu tava todo cagado de medo. Mas eu fingi que tava tudo bem, e lá fomos nós. Eu e Giovana subir a escadaria. A cada degrau que eu subia, o meu desespero e o meu arrependimento só aumentavam. E aí, a gente chegou no topo do brinquedo. E lá em cima onde a gente tava, o início do brinquedo, ele era todo fechado, igual uma cobra. E ele ia fazendo voltas e voltas e voltas e voltas, até que chegava numa parte reta, você saía do túnel fechado, e depois tinha só uma rampa. E ela era quase em pé. E depois que você descia ela, você caía numa piscina. Aí a Giovana Furacão me obrigou a ir primeiro do que ela. Aí eu falei que eu não queria ir primeiro. Ela olhou no meu olho e perguntou se eu era um homem ou um rato. Minhas pernas, gente, chegavam a tremer. E eu respondi que eu era um homem. Mas eu era um rato, gente. Eu tava quase fazendo xixi na calça. Mas eu fui. Deitei lá no brinquedo, e aí o moço que trabalhava no parque foi e me deu um impulso. Eu comecei a descer dentro daquele brinquedo escuro, até que eu percebi que o meu corpo tava indo um pouquinho devagar demais. Foi a hora, gente, que o meu corpo simplesmente parou de se mexer dentro do brinquedo. Na hora eu fiz assim, ó. Ai, meu Deus, eu tô preso! Eu comecei a gritar, bater no brinquedo, pedir socorro, gritei pela minha mãe. Só que aí eu percebi que ninguém ia me ajudar. E aí, gente, chorando, como eu nunca tinha chorado na minha vida, eu comecei a me arrastar pelo brinquedo pra conseguir descer logo, igual eu tava descendo. Vou confessar pra vocês que eu fiz xixi dentro daquele tobogã. Eu tava muito desesperado, é sério. E aí teve uma hora que eu consegui ir rápido de novo. E aí eu cheguei na parte do tobogã aberto e só falta descer a rampa. E o brinquedo ainda tava muito alto. Eu me abracei assim, ó, e desci aquilo lá igual um tiro. Essa parte foi legal, foi muito maneiro. Aí eu caí na água da piscina, né? E nadei pra subir de volta pra poder respirar. No que eu tirei minha cara pra fora d'água e olhei as pessoas que estavam na frente da piscina, tava todo mundo me olhando assim, ó. E aí eu olhei pra trás pra ver do que eles estavam falando. Era a Giovana Furacão descendo no tobogã. Como eu demorei um pouquinho pra sair do brinquedo porque eu tinha agarrado, o moço que trabalhava no parque pensou que já tinha dado tempo de eu descer o brinquedo todo. E liberou pra Giovana Furacão descer também. E ela era maior que eu e mais pesada que eu também. Então ela tava descendo e chegando perto de mim numa velocidade. Não deu nem tempo de eu pensar no que eu virei de novo pra nadar e sair da frente. Ela chegou aqui atrás de mim, ó. Eu fiquei assim, ó, debaixo d'água. Por alguns segundos eu fiquei surdo. Pensei que eu tinha morrido. Aí a Giovana me segurou e me ajudou a ir pra borda da piscina. Eu não tinha me afogado, tá? Tava tudo bem. Eu só tava um pouco tonto. Aí eu fiquei deitado na borda da piscina, igual uma sereia ressecada, respirando um pouquinho que eu tava precisando. O parque tava lotado e um monte de gente viu. Eu passei uma vergonha. Mas depois disso ficou tudo bem. Tirando o fato de que ficaram 2 marcas de pé nas minhas costas, tamanho 44, 45. Eu fiquei andando assim com as costas tortas uma semana. E até hoje, depois de uns anos, eu ainda acho que tem água do parque no meu ouvido. Oi! Fofoca do dia em que o menino trollou a professora e ela enlouqueceu. Na minha turma tinha um menino que ele era o terror de todos os professores. Ele não copiava dever, ele não prestava atenção na aula, ele não estudava, ele só ia na escola pra perturbar a vida dos outros e pra comer merenda. E eu não vou falar o nome dele aqui porque até hoje ele é um pouco doido. E se ele ver esse vídeo aqui, certeza que ele vai vir aqui na minha casa me procurar. Gente, o nome dele é Davi, eu não consigo ficar sem falar. E aí um belo dia esse menino querido, o Davi, decidiu do nada fazer uma trollagem e implicar com a pior professora da escola. Ela era a professora Sueli, a professora de química. Ela era aquelas professoras que gostava de tudo do jeitinho dela. Não deixava quase ninguém ir no banheiro na aula dela. Ela enchia o quadro de matéria. E se você não copiasse rápido, em 10 minutos ela não queria nem saber. Ela já tava apagando pra poder escrever mais. E ela também tratava todo mundo mal, só gostava dos nerds.
E, como o Davi não gostava dessa professora, um dia antes da horário dela entrar na sala de aula, ele começou a arrancar um monte de folha do caderno dele, juntou uma na outra e fez uma bola de papel. Aí ele foi, pegou uma garrafinha de água de uma menina lá da sala e começou a molhar a bola de papel. Depois ele colocou um pouquinho de cola e começou a amassar. E aí aquela ali parecia uma massinha molhada, uma meleca. E aí quando deu o horário do professor que tava dando aula pra gente sair, e logo em seguida a professora Sueli ia entrar, ele foi até a mesa onde os professores sentavam e na direção da cadeira assim, ó, ele pegou aquele papel gosmento e jogou no teto. E pra quem não sabe, quando o papel está molhado, ele gruda nas coisas quando você joga. E lembrando, não estou ensinando nem falando pra nenhum de vocês fazer isso, hein? Principalmente com seus professores. E aí, depois que o Davi jogou aquela meleca no teto e ela ficou grudada, ele saiu correndo e foi sentar no lugar dele e ficou lá como se nada tivesse acontecido. Todo mundo da sala viu, mas a gente, ó, ia ficar quietinho, porque ninguém gostava de fofoqueiro dedo duro. Então se alguém falasse alguma coisa, todo mundo ia ficar com raiva da pessoa. E aí deu a hora da professora Sueli entrar na sala de aula. E todo mundo da sala inteira tava disfarçando, fingindo que tava tudo normal. Tirando a Lívia, que era minha melhor amiga, mas ela era maluquinha, tadinha. Desde o momento em que a professora Sueli entrou na sala de aula, a Lívia não parou de rir em nenhum momento. Aí o Davi começou a encarar a Lívia. E ela tava assim, ó. Aí a professora Sueli sempre falava alguma coisa antes de sentar e fazer a chamada. Aí ela falou assim: eu até iria dizer bom dia, turma, mas hoje vai ser um péssimo dia pra quem não é inteligente. Porque a matéria vai ser difícil. E eu tô vendo que a maioria aí de vocês vai ter que se esforçar pra aprender. E logo em seguida, ela virou e foi sentar na mesa dela. Quando ela sentou na cadeira e abriu a folha pra fazer a chamada, a sala inteira começou a olhar pra ela, pra ver o que ia acontecer. Tirando a Lívia, que tava quase deitada no chão de tanto que ela tava rindo. E aí a professora tava quase terminando a chamada e ela falou que a gente tava muito comportado, que todo mundo ficou quieto prestando atenção e que pela primeira vez no ano a gente tava de parabéns. Quando ela terminou de falar a frase, aquela bola de papel emelecada caiu em cima da cabeça dela. E aí a professora Sueli fez assim, ó. E aquele líquido da meleca, água misturada com cola, começou a escorrer assim, ó, no rosto dela. Todo mundo da sala assim, ó. Menos a Lívia, que a essa hora ela já tava sem ar, quase se mijando de rir e toda vermelha. Aí a professora Sueli levantou da cadeira dela e encarou todo mundo da sala. Igual o filme de terror, ela ficou assim, ó. Até que depois de 1 minuto encarando todo mundo, ela falou: eu quero que o engraçadinho que fez essa palhaçada apareça e seja corajoso ou corajosa. E ninguém falou nada. E aí ela começou a andar de um lado pro outro falando assim, ó. Ah, é? Vocês não vão falar não? Não vão falar não? Eu dou aula há 20 anos, isso nunca aconteceu comigo. Toda descabelada, tadinha, devia ter cola até no ouvido dela. Até que a professora Sueli viu que ninguém ia fofocar quem tinha sido e falou pra turma que se ninguém fofocasse e falasse quem foi, todo mundo ia ficar de recuperação e tirar nota vermelha com ela. Nessa hora, Giovana Furacão, a menina mais barraqueira da escola, levantou da cadeira dela, falou assim: com todo respeito, licença, mas aí não, professora, a senhora não pode dar nota vermelha pra todo mundo, só porque alguém fez uma palhaçada. E se eu ficar de recuperação, mesmo com nota boa, eu vou lá na diretoria reclamar, hein? E aí a sala toda começou a concordar com a Giovana Furacão. Aí todo mundo começou a conversar ao mesmo tempo, uma gritaria. E aí a professora Sueli, que tava toda nervosa, toda descabelada, toda embelecada, falou assim: já chega! Não interessa mais quem foi, porque eu vou dar um jeito de descobrir. E eu mesma vou resolver, hein? Aí, gente, do nada mesmo, ela virou pro Davi e falou assim: e você aí, Davi, que sempre apronta nas minhas aulas, é o meu primeiro suspeito. Tu abre teu olho, que eu tô na tua cola. E aí a professora Sueli não foi falar com a diretora, não chamou o inspetor, ela não fez nada. Ela saiu de sala só pra limpar o cabelo e depois voltou. E ela realmente estava a fim de resolver isso sozinha. E esse assunto ainda ia dar muito o que falar. E por enquanto, nada tinha acontecido com o Davi. Mas era questão de pouco tempo até alguém falar que tinha sido ele. E aí, o circo ia pegar fogo. Oi. Fofoca do dia em que uma aluna nova no seu primeiro dia de aula enfrentou a inspetora mais sinistra da escola. Se eu não me engano, a gente estava no final de fevereiro, depois do carnaval, no início do ano. Era o meu primeiro ano no ensino médio, em uma escola nova. E dos meus amigos da escola antiga, só uma menina chamada Lívia, que era meio doidinha da cabeça, que foi pra mesma escola que eu. Mas, depois do carnaval, 3 dos meus antigos amigos decidiram pedir transferência para a minha escola. E eles conseguiram, ou seja, a gente ia estudar junto de novo. E aí, finalmente chegou o primeiro dia de aula da galera nova, que tinha sido transferida pra escola. Deu a hora do portão da escola abrir para os alunos da manhã poderem entrar, e todos os alunos da escola ficavam no pátio, enquanto o sinal não tocava pra gente poder subir pras salas. E eu e a minha amiga Lívia, a louquinha, maluquinha da cabeça, ficamos ali no pátio, só que perto do portão, esperando os nossos antigos amigos chegarem. E aí, lá de longe, a gente viu uma menina chegando com as 2 mãos no bolso, uma cara séria assim, vindo na direção do portão. Quem era? Era a Raíssa Pimentel, a sinistra. Uma das minhas amigas antigas. Logo depois, a gente avista um menino lá longe. E ele tava andando assim, em direção ao portão da escola.
com umas unhas gigantes, brincos de borboleta, era o Thales. Ele também era um dos meus amigos antigos e uma das pessoas mais escandalosas que eu conheço. E aí a gente continuou lá, esperando o meu último amigo chegar. Passaram uns minutos e nada. E aí, com uma chave na mão, veio a Dona Rose. Era a inspetora lá da escola. Só que ela era tão sinistra que deixava os alunos com mais medo do que a diretora. Se bobear, até a diretora tinha medo dela. Ela era brava e com ela não tinha historinha não. Era o certo pelo certo. E aí, quando a Dona Rose começou a fechar o portão porque tava dando um horário, e depois que o portão fecha, ninguém mais entra, lá de longe veio uma menina, gritando, correndo, pedindo pra esperar e não fechar o portão. E a Dona Rose, mesmo vendo o desespero da menina, não quis nem saber. Continuou fechando o portão. Aí, fechou e a Dona Rose trancou. Quando ela virou a chave, a menina chegou. Sabe quem era? A minha antiga amiga, Giovana Furacão, a menina mais barraqueira que eu conheço. E como a Giovana veio gritando, ela chamou a atenção e os alunos todos ficaram olhando pra ela. Aí a Giovana, do lado de fora da escola, conseguia ver quem tava do lado de dentro, porque o portão era de grade. Ela olhou pra inspetora Dona Rose e falou assim: "Ah, tia, não é possível que a senhora trancou. Eu vim gritando essa rua inteira pedindo pra esperar. O meu ônibus quebrou, eu não tenho culpa. Deixa eu entrar aí, por favor." E aí a Dona Rose olhou no olho da Giovana e falou assim: "Tia não, porque eu não sou nem irmã da tua mãe, nem irmã do teu pai. Pra você, é Dona Rose. Tá escrito aqui, ó. Horário é horário e regras são regras. E cada um tem que se virar como pode." Aí a Dona Rose simplesmente saiu andando e começou a avisar pro pessoal que já já o sinal ia tocar pra todo mundo se preparar pra subir. Aí a Giovana, vendo a inspetora indo embora, começou a bater no portão. E também ficou gritando, falando que ela era aluna nova, que era o primeiro dia dela, que ela se atrasou sem querer por causa do ônibus. E a inspetora Dona Rose nem olhou pra trás. E todos os alunos do pátio estavam prestando atenção naquilo ali. E eu, o maior fofoqueiro que tem, juntamente com a escola inteira, tava assistindo o que tava rolando ali. Aí a Giovana parou de gritar e parou de bater no portão. Sabe o que ela fez? Começou a escalar o portão e pulou pra dentro da escola. Aí quando a Giovana fez assim, ó, porque ela pisou no chão, a Dona Rose fez assim, ó. Olhou pra trás e viu que a Giovana tinha pulado o portão. Na mesma hora, ela foi até Giovana Furacão, parou na frente dela e durante uns 3 segundos, as duas ficaram se encarando, olho no olho. Esse momento foi tão incrível que pareceu que a escola inteira fez silêncio só pra ver o que ia acontecer. E aí a inspetora perguntou pra Giovana se ela tava maluca e se ela queria ser expulsa da escola. Aí a Giovana Furacão respondeu assim: "Na verdade, eu quero estudar. E é por isso que eu pulei esse portão. Cada um se vira como pode, né?" E aí, antes que a inspetora pudesse falar qualquer coisa, o sinal tocou. Tava na hora de todo mundo ir pras suas salas. Aí a Giovana, já no pátio da escola, virou pro lado e começou a seguir em frente, na direção aonde eu e os meus amigos estávamos. E aí, enquanto a Giovana estava indo embora, a Dona Rose falou: "Eu vou lembrar de você, viu, bonitona? A tua sorte é que é o primeiro dia." E aí, depois disso tudo, o dia continuou normalmente. E isso era apenas o início, porque ainda era só o começo do primeiro ano do ensino médio.